Repórter Berimbau, polêmico, investigativo e o mais bem informado do rádio paranaense. Falta mais um aí? Quem que é, velho? 4 pessoas mortas. Meu Deus do céu. Mais um, que graça, Como é que velho. foi, cara? Eu tava vindo ligeiro, o cara deu sinal pra mim rodar, querido. Eu achei que não vinha ninguém, os dois chegou. Ele vinha em alta velocidade também. Deu que deu. Eu paro ali. Um acidente envolvendo um caminhão e 6 motocicletas provocou a morte de 6 jovens. E na morte desses jovens, fato que repercutiu aqui em toda a região. A primeira impressão que se tinha, até pelo depoimento do caminhoneiro, é que motociclistas poderiam estar trafegando na pista contrária. Mas a investigação, que até o delegado Dr. Gustavo Dante já tinha esclarecido isso, que faria uma investigação e que esta investigação, né, iria apurar quem era o responsável. E doa quem doer, né, o responsável seria, claro que iria arcar com as consequências desse acidente grave, porque o acidente é também considerado um homicídio culposo e que a pessoa assume ali o risco de provocar uma tragédia. Doutor Gustavo Dante, primeiramente, bom dia. Bom dia, Berimbau. Doutor Gustavo Dante, ontem os peritos de Londrina divulgaram um laudo dizendo que, ao que tudo indica, o caminhoneiro teria invadido a pista contrária, batido contra aqueles motociclistas. É importante ressaltar que nós tivemos os peritos de Londrina, foi um pedido do próprio delegado para esclarecer isso. Não é os peritos que vieram ali por conta própria, mas é uma atitude já nesse inquérito, nesse procedimento da Polícia Civil, né? É perfeito. Ontem foi encaminhado esse laudo para nosso conhecimento, foi realizado esse laudo pelos peritos de Londrina, como mesmo você disse. Na época dos fatos, a gente disse, através da imprensa, que nós íamos tomar todos os cuidados, todas as formas para apurar as causas, a dinâmica desse acidente. Então, nós solicitamos aos peritos que viessem até o local dos fatos e fizessem uma perícia ali na rodovia. Era de fundamental importância essa perícia, até porque trata de um acidente grave, envolvendo 6 motociclistas, 6 vidas foram ceifadas. Então, nós solicitamos aí ao perito, nós fizemos várias indagações, que a gente chama no mundo jurídico de quesitos. Eu formulei vários quesitos, inclusive vários quesitos, informando quem seria o responsável pelo acidente. Então, ontem eles concluíram o laudo, é de fundamental importância esse laudo, até porque uma prova pericial aí tem uma força probatória muito grande, Berimbau. Um perito foi lá, constatou. O que o perito constatou? Ele constatou que no momento do acidente, o condutor do caminhão estava realizando uma manobra proibida, que seria uma ultrapassagem no local proibido, que ali é a faixa contínua. E também nós apreendemos lá no momento do acidente, nós apreendemos o tacógrafo do caminhão, que é o tacógrafo que vai medir a velocidade, vai mostrar a constância da velocidade do caminhão. E foi apurado através da perícia nesse tacógrafo que no momento do impacto o caminhão estava a uma velocidade de 98 km por hora, sendo que havia ali, a estrada seria 80 km por hora. Então, a perícia concluiu que eles estavam em excesso de velocidade, 98 km por hora, e a via ali seria permitido até no máximo 80 km por hora. Então, esse laudo é muito importante, porém, a gente tem outras provas, né? Não só o laudo, ele vai corroborar com outras provas que nós apuramos aí, também no decorrer do inquérito, outras provas muito relevantes aí, que também apura aí a responsabilidade do condutor do caminhão. A gente recebeu aqui a informação de forma exclusiva de que existe um vídeo, foi gravado por alguém, logo que aconteceu a batida, as pessoas ainda estavam mortas sobre a pista de rolamento, chegou uma pessoa, a identidade dessa pessoa está sendo preservada, mas chegou um cidadão com o celular ligado, com a câmera de vídeo ligada, gravando, inclusive a gravação não aparece o rosto do motorista, mas aparece o caminhão, e ele pergunta para o motorista o que ocorreu. E nesse vídeo, o motorista confessa o que teria ocorrido. Vamos primeiro ao áudio desse vídeo,
esse vídeo que foi gravado e que é importantíssimo para a investigação, e que o doutor Gustavo Dante conseguiu, né, esse vídeo, e que ele também faz parte desse inquérito. A pessoa chega e indaga o motorista, o que ocorreu? E aí tem a voz do motorista dizendo que ele recebeu um sinal para ultrapassar e, ao tentar ultrapassar, a tragédia ocorreu. Vamos a essa fala exclusiva. O que é, velho? Mas não tem graça, velho. Eu tava vindo ligeiro, o cara deu sinal pra mim podar, querido. Eu achei que não vinha ninguém, os dois chegou, ele vinha em alta velocidade também. Deu que deu. Aí esse é o trecho, então, do áudio. Vocês observaram que o motorista diz... Vamos ouvir de novo, vamos ouvir mais uma vez. Observem que o motorista diz, né, que estava vindo, alguém deu sinal para ele ultrapassar, ele vai tentar ultrapassar no momento em que a batida ocorre. A primeira fala, então, é da pessoa que gravou o vídeo e, na sequência, a fala do caminhoneiro. Vamos ouvir. O que é, velho? Mas não tem graça, velho. Fala do caminhoneiro. Eu tava vindo ligeiro, o cara deu sinal pra mim podar, querido. Eu achei que não vinha ninguém, os dois chegou, ele vinha em alta velocidade também. Deu que deu. Qual que é o peso que tem na investigação esse vídeo, doutor? Como eu disse, Berimbau, realmente isso é mais uma prova corroborada com o laudo. Tem outras provas aí, até que vou decorrer da entrevista, vou citar. Isso é um peso muito grande, vou dizer, é uma confissão ali, no momento que é logo após ao acidente, essa pessoa grava ali e mostra ali algumas imagens do caminhão e o áudio aí do motorista confirmando ali no calor dos fatos que teria realizado essa ultrapassagem proibida ali, e até no momento ele fala, deu o que deu. Então essa prova é de fundamental importância. A Polícia Civil nós diligenciamos, conseguimos essa prova está sendo juntada também nos autos. Então, juntamente com outras provas, isso define aí a responsabilidade do caminhão, do condutor do caminhão. Então, como eu disse, várias provas foram produzidas e possivelmente a gente vai concluir esse inquérito o mais rápido possível até a semana que vem, acredito. É claro que o delegado não pode adiantar aqui quais são os procedimentos que vai adotar, mas cabe prisão uma situação dessa antes de julgamento? Normalmente a regra, Berimbau, é que a pessoa responda em liberdade. Nós vamos concluir o inquérito aí, nós vamos encaminhar ao judiciário, né, para que responsabilize. Se eventualmente houver necessidade, acredito que o judiciário vai manifestar possivelmente por uma prisão. Mas isso vai ser pesado ali no momento, se há necessidade. Ele vai responder pelo crime de homicídio culposo, né, com uma majorante que seria por ser 6 vítimas. Né? Então, como se fosse assim, para que o ouvinte aí entenda, como se fosse um motorista de ônibus que causa um acidente e morra 6 passageiros. A pessoa vai responder por um homicídio, aumentado aí a pena aí por ser 6 vítimas, que seria, que a gente fala no mundo jurídico, o concurso formal. Então, ele vai responder por um homicídio com a pena agravada. Então, o que diz o artigo 70, que é o concurso formal? Mediante uma conduta, que seria a conduta deles, a imprudência, ele provocou vários resultados. Então, ele vai responder pelo homicídio culposo. Se houver necessidade, futuramente o Ministério Público, o Judiciário, eu não vou entrar muito no mérito aí, porque o nosso papel é investigar, é levar ao Judiciário aí elementos de responsabilidade do motorista. Mas se houver necessidade, no momento oportuno, o Judiciário, o Ministério Público, analisará sobre se há prisão ou não. Agora, a pena vai de quanto o mínimo, mais ou menos, dá para arriscar? A pena do homicídio culposo, até é ruim a gente comentar, porque vai passar pelo crivo do judiciário, mas a pena do homicídio culposo é de 2 a 4 anos. Aumentado a pena aí de 1/6 até a metade, de 6 a 7 anos no máximo, aí seria a pena imputada ao condutor do caminhão. Agora, doutor, a gente observa que a pessoa está dirigindo um veículo, a gente
Você vai de Borrasópolis, por exemplo, de Apucarana, aí vai Porã, né, com uma média aí de um pouco mais de 100 quilômetros. Durante várias vezes nesse trajeto é possível a gente observar pessoas fazendo ultrapassagens arriscadas em local proibido, e a gente sempre fala que o veículo é uma arma, que o veículo pode provocar tragédias. Então, as pessoas têm que pensar, né, melhor na hora de dirigir, de sair numa rodovia, de cometer imprudências, porque nós tivemos aí 6 mortes, 6 vidas ceifadas, que são 6 famílias que hoje sofrem, né? Com certeza, Bruno. A educação no trânsito, a gente anda aí pelas rodovias, a gente vê o abuso aí, principalmente de um caminhão aí, porque o estrago é grande, a gente vê aí, é uma arma mesmo, e a gente precisa de uma educação no trânsito. Várias campanhas têm sendo feitas aí, mas parece que às vezes não surte resultado e tem ocorrido essas tragédias. Infelizmente, aí, 6 jovens aí vieram a óbito em razão de uma imprudência de um motorista, vamos dizer assim, um pouco irresponsável. Passou num local que realmente não tinha visão e ceifou a vida de 6 jovens. 6 famílias em Ivaiporã realmente sofrem isso, que Deus, na verdade, dê força a essas famílias. A gente, no momento que ocorreu o fato, a gente logo foi apurar. Claro que corta o coração da gente, a gente como um profissional da área, é complicado, a gente tem que ser realmente frio, vamos dizer assim, com responsabilidade, tranquilo, para não cometer injustiça. Foi o que eu fiz, instaurei inquérito policial para apurar esses fatos. Até a perícia das motos foi pedida, né, para esclarecer tudo, né? Sim, realmente assim, a gente fez tudo o que seria possível referente ao fato ali. Foi periciado as motos, foram feitas todas. Muito se comentou sobre os motociclistas, até porque motociclista invade pista, motociclista tira racha, motociclista faz isso, motociclista faz aquilo. A gente não nos deixou influenciar com esses comentários. O que nós estávamos apurando não era isso, nós estávamos apurando o fato em si. Sim. Independente que os motociclistas fizeram lá, se eles gostavam de velocidade, alguma coisa, nós estamos apurando o fato. E o fato foi apurado que o responsável por causar aquele acidente foi o condutor do caminhão. As motos ali, algum detalhe que chamou a atenção ou não? Não, as motos apenas bastante danificadas em razão do impacto. O perito não... na verdade, não descreveu nada que pudesse significar no decorrer do inquérito. Algumas mudanças ali da moto, ali, pneus mais finos, algumas coisas ele descreveu, mas isso não... Não está ligado à cena ali ao fato. Isso não está ligado, realmente a responsabilidade foi em razão da imprudência, por ter passado num local proibido, e também pelo excesso de velocidade aí, que seria 98 km da via. Nós tomamos a cautela também de pedir que a perícia realizasse uma perícia no tacógrafo momentos antes do impacto, meia hora, 1 hora, para verificar como esse condutor do caminhão vinha conduzindo aí seu veículo. Teve momentos ali que foi apurado velocidades acima de 100 por hora. Chegou um momento a 114 por hora. Então, com um caminhão aí, com um carro já é difícil frear, com um carro é difícil evitar um acidente, imagina com um caminhão. Então, nós tivemos esse cuidado, e agora nós estamos divulgando, para Ivaiporã, até porque havia uma cobrança para que fosse divulgado. Então, nós estamos agora divulgando o que a polícia fez, com responsabilidade, como eu disse, com responsabilidade, nós estamos divulgando. Quem foi o causador do acidente, quem deu causa ao acidente, foi o motorista do caminhão. Olha esse detalhe da pessoa está na rodovia, principalmente atrás de caminhão. E o caminhoneiro, até eu comentei ontem, o caminhoneiro dá um sinal. Já teve um caso de um acidente uma vez registrado ali perto da Apucarana, que o caminhoneiro deu um sinal, e na hora de dar o sinal, ele deu o sinal errado. Ao invés de indicar para a pessoa que vinha um carro, ele indicou que a pessoa podia ultrapassar e acontecer um acidente. Mas também, quem está atrás de um caminhão e recebe um sinal para ultrapassar, não pode sair de olho fechado, né, sem observar e já ultrapassando, como aconteceu com esse caminhoneiro, né, doutor? Com certeza. Na verdade, a cautela aí, né, porque a pessoa deu um sinal que a pessoa vai ultrapassar. Muitas vezes a pessoa confunde também, às vezes o caminhão da frente vai dar sinal para encostar
e o outro condutor do caminhão ali vai ultrapassar. Na verdade, a gente tem que ter cautela, até porque isso aí é um costume, né, Berimbau? As pessoas é um costume, não tem na legislação de trânsito que se der sinal, pode passar. Então, a responsabilidade de quem ultrapassa. É responsabilidade de quem está ultrapassando. A pessoa tem que ter cautela ali. Ele foi totalmente imprudente. Eu estive no local, realmente o local não tem visibilidade. Tem local que a gente tem que fazer uma ressalva aí. Tem local que tem a faixa contínua, não que deve passar, mas que tem uma certa visibilidade, né, Berimbau? Ali não tem nenhuma visibilidade. Então, não deu tempo dos motociclistas desviarem e nem mesmo dele frear. Houve uma freada brusca da parte dele ali, que demonstra ali que ele estava realmente efetuando aquela ultrapassagem no local proibido. Doutor, eu queria parabenizar por esse trabalho de investigação, pela apuração dos fatos, e assim tem sido tudo o que acontece em Ivaiporã. É claro que a polícia não pode estar em todo lugar, a todo tempo, e impedir que um homicídio, que um crime, que um roubo, que um assalto, que algo ocorra no município. Mas esse trabalho de investigação posterior, seja de um homicídio, seja a prisão de um ladrão, vai desencorajando os elementos a praticar novos crimes. Eu acho que a polícia de Ivaiporã tem feito esse trabalho de desencorajar, de colocar na cadeia quem comete os crimes, tem resolvido lá os casos graves. Então, isso é sempre muito importante. E o que chama atenção também é sempre essa dedicação do delegado. Não precisa eu atestar aqui a tua credibilidade em Ivaiporã, tanto é que a própria Câmara de Vereadores concedeu lá um título de cidadão honorário a um delegado, e é difícil porque sempre quem... A situação natural da sociedade é criticar a polícia, é criticar o delegado, mas lá em Ivaiporã houve um movimento contrário, de elogiar, da comunidade querer que o delegado continue no município. Então, acho que essa dedicação tem sido importante e agradecer a confiança da população, né, doutor? Com certeza. Na verdade, eu tenho que agradecer pelo elogio, Berimbau, e dizer que a Polícia Civil de Ivaiporã a gente faz o possível. Minha equipe é empenhada, toda a minha pequena, equipe, né? Pequena, realmente, Berimbau, mas empenhada. Como eu disse, a gente tem uma responsabilidade com a população no sentido de prestar o melhor serviço possível. E nesse caso aí, envolvendo 6 vítimas, aí, a gente tinha que dar uma resposta, independente, como você disse no início da entrevista, do a quem doer, e nós apuramos, nós tomamos toda a cautela com responsabilidade, nós solicitamos perícia, talvez no primeiro momento muitas pessoas não entendem, mas tem que prender o motorista, o caminhoneiro. Eu não tinha elementos, eu tinha só a palavra dele, Berimbau, realmente, que até porque ele negou os fatos. Isso é normal, a gente que milita na área, a gente sabe, ele não vai assumir a morte de seis motociclistas jovens ali, então isso faz parte, até é direito dele ali, pela sua autodefesa ali, isso é normal, até porque essa palavra dele aí não tem qualquer nexo com as outras provas que foram produzidas nos autos. Então a gente tem que agradecer, eu tenho que agradecer até a família das vítimas aí, porque em momento algum eles cobraram da gente, confiaram no nosso trabalho aí, nós empenhamos aí, cobrei da minha equipe empenho nessa situação, e nós devíamos uma resposta à população de Ivaiporã que estava realmente angustiada e querendo saber o que realmente aconteceu. E através dessa investigação, nós conseguimos apurar aí o que realmente ocorreu. Vale ressaltar também que o caminhoneiro, apesar desse erro, dessa falha que foi gravíssima, ele tenha uma vida de bons procedimentos, um trabalhador, era um motorista, me parece que tinha 45 anos de profissão, sem envolvimento em acidente grave. Então, foi uma falha, uma ultrapassagem que também provocou todo esse transtorno na vida desse caminhoneiro. Tem que ressaltar isso também. Com certeza. Nós fizemos nosso trabalho, ele vai responder na medida da sua culpabilidade aí, o que a lei reza, vamos dizer assim, o que a lei manda. E ele tem uma família também do outro lado aí. Então, o que nós vamos fazer é aplicar a lei. Nós aplicamos a lei, cabe agora ao Ministério Público, ao Judiciário, analisar a conduta desse caminhoneiro. E gostaria até de aproveitar, Berimbau, agradecer à imprensa, de um modo geral, o blog do Berimbau, a Rádio Nova Era, pela divulgação.
Porque nesses momentos aí, a gente precisa muito da imprensa, até para divulgar os fatos, até para nos ajudar a passar uma credibilidade à população, uma responsabilidade. Então, eu tenho que agradecer à imprensa, foi de fundamental importância a atuação da Rádio Nova Era, do blog do Berimbau, no sentido aí até de nos auxiliar aí para esclarecer os fatos. Muito obrigado mais uma vez pela presença aqui, dizer que a gente está aqui sempre à disposição e tomara que não tenhamos casos graves, que a gente tenha aqui o delegado sempre só para orientar, para falar que está tudo bem, mas quando o fato acontecer, a gente sabe que o delegado está lá para realizar esse trabalho. Um abraço para a sua equipe, que tem nos atendido muito bem, tem essa abertura para a imprensa. Eu acho que quando a gente não tem nada para esconder, está realizando um trabalho certo, não tem por que não atender a imprensa. E a delegacia da Polícia Civil, do município de Ivaiporã, Pucarana também tem agido assim, Jandaia, município ali de Grandes Rios, acho que a região toda, né? Faxinal, Marilândia, São João, os municípios aqui da nossa região, onde a gente tem sede comarca, tem delegado. Então, parabéns aí pelo trabalho de vocês. Eu agradeço, Berimbau. Olha o doutor Gustavo Dante ao vivo com a gente, trazendo aqui as informações nessa entrevista especial, falando sobre esse caso de Ivaiporã, onde exibimos aí o áudio de um vídeo exclusivo, onde aparece a fala do caminhoneiro dizendo que recebeu um sinal para ultrapassar e aí aconteceu aquela tragédia.